Você viu o boom que aconteceu nas redes sociais sobre ego espiritual depois da eliminação da Aline no BBB? Sim. Eu quero gravar esse vídeo aqui pra vocês porque sim, todas nós, nesse processo de autoevolução, despertar da consciência, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, vamos passar sim pelo ego espiritual. Só que não se engane, são 5 fases, todo esse processo. E eu quis gravar esse conteúdo pra te mostrar quais são essas fases, pra que você também identifique em qual fase você está e ganhe consciência das fases que virão ainda durante esse seu processo de autoevolução. Então já sabe, pegue seu café e vamos juntas. Olá, eu sou a Tabata e o meu processo todo de autoevolução aconteceu aos 26 anos, depois de 2 burnout e depressão que me fizeram despertar que a verdadeira mudança acontece de dentro pra fora. Hoje, com quase 40 formações em terapias holísticas, eu ensino vocês e as minhas alunas dentro da Pause Reflect a alinharem o seu EPS, elevarem a sua vibração e transformarem a sua realidade. E se a gente está falando de transformação da realidade, nós estamos sim falando sobre o processo de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal, de ego espiritual que aconteceu ali com a Aline dentro do Big Brother Brasil. E não se engane, não se ilude. Ela não é menos evoluída do que você. Ela está apenas passando por uma única fase no processo dela e você provavelmente ou ainda não passou, ou já passou, ou vai começar a passar. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para você identificar qual dessas 5 fases você está e ganhar a consciência. Porque sim, por mais que exista o livre-arbítrio e você obviamente vai escolher ali diante de situações e circunstâncias, é uma máxima quase que 90% de todas nós vamos passar ali por essas 5 fases e obviamente muitos altos e baixos, mais baixos do que altos em todo esse processo de despertar da consciência, autoevolução e transformação da realidade. Bem, vamos lá. Quais são essas 5 fases que todas nós vamos passar, vamos viver nesse processo de autoevolução, nesse processo de despertar da consciência, nesse processo de transformação da realidade? A primeira fase é a inconsciente, que é aquela fase que você nem sabe que você precisa se autodesenvolver, que você nem sabe que existe esse mundo. Afinal, você tá ali vivendo a sua vida daquele jeito mesmo, acreditando que vai ser aquilo mesmo até o final de toda a sua existência. Então a primeira fase é aquele inconsciente. Eu não sei, eu nem sabia da existência dessa possibilidade de desenvolvimento pessoal. A segunda fase, quando você passa dessa inconsciência, a segunda fase é a descoberta, né, que é compartilhada. O que isso significa? Você se depara com esse conhecimento ele é tão rico, ele te engrandece tanto, ele abre tantas possibilidades, tantas ramificações na sua vida a partir de agora, que você simplesmente fala disso para todo mundo e quer que as pessoas ao seu redor, sejam estranhos ou conhecidos, estudem isso também, falem sobre isso também, vejam, porque de fato é algo que está te brilhando os olhos, te trazendo aquela paixão novamente interna e fazendo você ter esperança de novo na vida. Essa é a fase do compartilhamento e todos nós vamos passar, principalmente ali no início desse primeiro contato, digamos assim. A terceira fase é o ego espiritual, que é onde está ali a nossa Aline Riscado, que saiu do Big Brother Brasil, que é o quê? Ela começa a estudar, ela começa a se aprofundar, ela começa a ver diferença na vida dela e ela acredita, infelizmente, que por ela ter tal conhecimento, ela é melhor, ela é superior aos outros. E aqui, um adendo extremamente importante, tá? Não estou acusando a Aline Riscado de ego espiritual, não estou acusando você de ego espiritual, eu estou falando o que é, porque eu já vivi essa fase. Essa fase de que você começa a estudar, você começa ali a ver tal conteúdo, você começa a aplicar e você começa a acreditar que você é melhor ou superior porque você detém algum conhecimento que outra pessoa não tem. E isso é normal. Acaba sendo um romper de paradigma, acaba sendo um romper de frequência vibracional. E todos nós vamos passar. E nesse momento, quem sofre mais são as pessoas ao redor. Porque você acaba se tornando uma pessoa insuportável, você acaba se tornando uma pessoa chata, você acaba se tornando uma pessoa intragável, porque você acaba se colocando num nível de pedestal absurdo. E eu falo isso por experiência própria. Já passei pelo meu processo de ego espiritual, graças a Deus. Todo mundo sobreviveu, foi desafiador sim, mas a gente precisa desse nível de consciência. Então, se você se identifica
com esse comportamento de que eu sei mais, então eu sou melhor do que você, que é até a fala dela que está reverberando na internet, né? Que ela meditava e afins e tudo mais, e ela acabava sendo melhor do que os outros, é essa fase do ego espiritual, tá? A quarta fase, ela é a evolução, que é o quê? Você aceita a sua humanidade. Você entende que sim, você vai falhar. Porque quando a gente tá no ego espiritual, a gente acha que a gente é perfeito. A gente acha que, nossa, pronto, eu entrei no ápice, no suprassumo da minha vida, da minha personalidade, e agora realmente eu sou a pessoa mais evoluída do mundo. E não. Você começa a entender que o processo de autoevolução nada mais é do que aceitar a sua humanidade. Porque você vai falhar, você vai errar, você vai pecar, você vai julgar, você vai condenar, você vai fazer coisas erradas, porque é normal. Estamos numa realidade tridimensional que existem polos distintos. Então você tem que entender que para existir o amor, precisa existir o ódio. Para existir a paz, precisa existir a guerra. E assim caminha essa realidade tridimensional. Então exigir um nível de perfeição é muito impossível para nós enquanto humanos. Então quando a gente transcende o ego espiritual e cai na evolução, é a gente aceitar, se acolher, se perdoar, olhar com mais amor, olhar com mais carinho para o nosso próprio processo. É de fato entender que está tudo bem. Você está dando o seu melhor e no momento que você errar, no momento que você falhar, você vai se acolher, porque você é seu próprio lar, você é sua própria morada, você é sua própria casa, porque você é centelha divina experienciando essa realidade tridimensional. E a quinta fase, obviamente, é a expansão, a transmutação. É quando você de fato volta à unicidade com o todo, com Deus. E aí sim, você tem personalidades, né, que alcançaram Buda, Jesus Cristo, né, são personalidades que de fato alcançaram a unicidade, voltaram literalmente para casa, porque no processo de evolução você tá se voltando, mas ainda tá falhando, mas ainda tem o ego, mas ainda tem a personalidade, mas ainda tem as dúvidas, as dores, as mágoas, as crenças, as memórias, mas você tá nesse processo de limpeza, de purificação. E na expansão, na unicidade, que é a última fase, você simplesmente se volta e se conecta a um. O objetivo desse vídeo é que você identifique em qual dessas fases você está. Eu, nesse meu momento, depois de 5 anos, eu estou na evolução. Eu sinto que nesse ano eu consigo me aceitar mais, aceitar a minha humanidade. Comecei esse processo no finalzinho de 2024, esse processo de sair do ego espiritual e ir para a evolução, mas eu sinto que nesse ano tá muito maior do que em 2025, nesse ano de 2026, que é enquanto eu gravo esse vídeo. Então, aceite o seu próprio processo. São 5 anos, né, que eu estou vivendo e eu ainda estou no início da evolução. É mais leve, é mais fluido, mas ainda não é o ápice, não é a transmutação, não é a unicidade. Eu vou alcançar, se assim eu desejar, se assim eu escolher, se assim eu me manter firme. Mas por mais importante e necessário que seja essa unicidade, essa transmutação, essa expansão de fato, o mais importante é o processo. É você aceitar a fase que você está e dar o seu melhor na sua fase atual. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro é conhecer a plataforma e comunidade Pause Reflect. O link para você conhecer o site vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E essa plataforma é uma plataforma de mulheres com comunidade para você, de fato, viver de forma simples, prática e guiada e orientada por mim e compartilhada com todas as outras alunas o seu processo de alinhar o seu EPS, elevar a sua vibração e transformar a sua realidade. Então fica aqui o meu convite para você começar de fato aí com o pé direito, o seu processo aí nessas 5 fases de autoevolução e transformação da sua realidade. E o meu segundo pedido é que você comente aqui embaixo fases. Sim, comente fases, para mim saber que você chegou até o final aqui desse vídeo e que você está comprometida com o seu processo de autoevolução e de transformação da sua realidade. Não se esqueça, todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal do YouTube e eu te espero no próximo vídeo.